Olá, turminha, tudo bem? Nesta semana nós iremos fazer da página 174 a 181. Nós vamos hoje começar com português. Então peguem o livro de vocês, o lápis, a borracha, um lugar limpo e em silêncio para começarmos nossas atividades de hoje. Vamos trabalhar? Na unidade 6, nós vamos estar vendo sobre conto de suspense. Nós vamos ler, interpretar e analisar as etapas de um conto, ok? Para isso, observem bem essa cena. O que será que o menino está sentindo? E o que será que ele estava lendo? Para ele fazer essa cara de medo, o que será que ele estava lendo? Você já leu algo que o deixou assustado? Você já ouviu falar de histórias que causam arrepios? Você conhece alguma? Pois bem, nós vamos ver um conto de suspense. Vamos? Para iniciar, vamos começar a pensar. Calafrios de medo, fantasmas, histórias que assustam. Você já ouviu essas histórias? Você lembra de alguma? Vamos ler o texto Vamos ler o texto da página 176 juntos e depois eu quero que você faça uma leitura sozinho, em silêncio. Pode até ler em voz alta, mas sozinho. Primeiro iremos ler junto, página 176. Conto de suspense. Caio. Em bom despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, era mal assombrada. Quando o preço lá baixou, veio de Luzes um comprador para fechar o negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma conversa. Caio, Caio! A voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui! E na mesma hora um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantou correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco o vozeirão começou. Caio, Caio. E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e só estivesse se perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim. Caiu outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim, queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu, o Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu. Caiu mais um osso. De novo. Caio, Caio. E o Caio, para testar, caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando da cara dele. Caiu, por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Caí, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda onde ele gostava de vadiar. Essa é uma história
que vem do livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto, de Ângela Lago. Gostou? Vamos fazer o estudo desse texto. Número 1. Enquanto lia o conto Caio, qual foi a primeira ideia que lhe veio sobre a voz? Escrevam para mim. O que você achou em primeiro momento que seria essa voz? 2. Releia um trecho do conto. Quando o preço caiu lá embaixo, veio de Luzes um comprador para fechar o negócio. A. O que quer dizer a expressão quando o preço chegou lá embaixo? Quer dizer que o preço da fazenda baixou, ela ficou mais barata. 4. Escreva significados para a palavra Caio, que a palavra Caio pode ter no texto. Caio pode ser o nome de um personagem e também o verbo cair, como eu caio. 5. Por que o homem deu 2 tiros para o alto? Porque estava nervoso e não aguentava mais aquela situação. Antes do desfecho, antes do final, você acha que o caseiro teve qualquer atitude suspeita? Antes de ler aquele parágrafo final, você desconfiava do caseiro? Elabore sua resposta. 7. Porque o caseiro armou aquela situação. O caseiro não queria que a fazenda tivesse um novo dono, porque ele gostava de ficar sem trabalhar. Vadiar quer dizer sem fazer nada, sem ter que trabalhar. 8. Escreva no caderno um desfecho diferente para o seu conto. Pegue seu caderno de português, põe o número da página 178 e invente um novo desfecho para essa história, ou seja, um novo final. De vez de ser esse último parágrafo onde descobre que foi o caseiro que caiu, o que você acha que poderia acontecer? Pense e escreva um final diferente. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir o suspense. Para isso, a autora fez escolhas de linguagens, buscando envolver o leitor. 1. Releia trechos do conto Caio. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Dali a pouco, o vozeirão começou. Copie as expressões empregadas para criar o clima de medo, de suspense. Então, quais eram? Copia entre aspas, tá? De madrugada, voz cavernosa, vozeirão. 2. Copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Então, podem ser gaguejou, o homem gelou, se cobrir todinho, murmurou. São expressões que demonstram que a pessoa está com medo. Releia outro trecho. Dali a pouco o vozeirão começou. Caio! Caio! Repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do A nessa fala pode provocar em quem ouve? Pode aterrorizar, assombrar, assustar, amedrontar o ouvinte. E pode acontecer de você estar ouvindo e ficar com medo. Agora releia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui. A repetição do A nessa fala do comprador provoca a mesma sensação que na fala da assombração da atividade anterior? Não. Nessa fala do comprador, a repetição revela que ele está gaguejando de medo, de susto, de pavor. Ele não quer dar susto, ele já está com susto, né? 5. A maior parte dos fatos
acontece durante a noite. Isso produz algum efeito para a história? Sim, né? À noite, com a escuridão, a sensação do suspense e o medo podem aumentar. A noite deixa a gente mais com medo, né, pessoal? Os contos são narrativas e costumam apresentar alguns elementos próprios. Leia com a professora o esquema a seguir. Então, eu tenho como elementos da narrativa o lugar, o espaço, o tempo, personagem, narrador, a ação e o enredo. Esses são etapas de uma narrativa, elementos, coisas que tem que ter numa narrativa. Lugar, onde a ação dos fatos acontece. Então, lá nessa história, onde que foi o lugar, o espaço? Uma fazenda em Bom Despacho. Bom Despacho é o nome do local, então letra maiúscula. O tempo, quando a ação ou os fatos acontecem. Qual foi o tempo que aconteceram os fatos? Principalmente durante a noite ou de madrugada. Personagem. Quem participa da ação ou dos fatos? Quem? O comprador, Caio, e o caseiro. E aí nós temos também o narrador, que é quem conta a história, os fatos, e a ação ou enredo, que é o que acontece nessa história. O narrador é quem conta a história. Releia o trecho do conto Caio e circule as frases que pertencem ao narrador. De madrugada acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio! A voz repetia. Então, o que vai pertencer ao narrador? De madrugada acordou com uma voz cavernosa, a voz repetia. Esse narrador, ele participa da história como se fosse um dos personagens? Não, ele apenas está contando o fato. Ele não é um personagem da história. Veja como o enredo, a ação foi construído para depois suspense no conto de Caio, para produzir. Observe. A situação inicial, um comprador se interessa pela fazenda. Complicação. O comprador vai dormir na fazenda e ouve uma voz cavernosa. Clímax. E desfecho. O caseiro cai do teto, a mentira é descoberta. Clímax é o ponto de maior tensão, de maior suspense na história. Qual é esse momento de maior tensão no conto que você leu? É aquele momento em que o homem ficou tão nervoso que deu 2 tiros para o alto e disse, chorando, para a assombração cair logo, porque ele não aguentava mais a situação. Esse foi o momento do clímax da história, daquele ponto onde ficou um suspense maior, porque a gente não sabia o que estava para aparecer, não é mesmo? 9. Qual pode ser a intenção da autora ao deixar o desfecho, a solução do mistério para a última frase? O que ela queria fazer com isso, gente? Prolongar a história, deixar um clima de suspense em toda a história. Esse conto utilizou vários recursos para produzir o efeito de suspense, de mistério. Ensaie como você gostaria de ler o conto para seus ouvintes. Eu quero que você tente ler essa história agora para alguém da sua casa. Ou grave e mande para mim. Você contando para deixar a outra pessoa com suspense, com medo. Que a outra pessoa queira saber o final, mas esteja com um pouco de medo. Quais ênfases você vai dar na hora da leitura? Certo? Hora de organizar o que estudamos. Vamos ler? Conto de suspense. Narrativa, história, desenvolvida em torno de um mistério. Se é um conto de suspense, toda a história ela vai estar envolvida em torno de um mistério, em torno de algo que vai causar o suspense. Qual é a intenção? Entreter, provocar emoções,
tensão, susto. A intenção dos contos de suspense são esses. A linguagem. Escolha de palavras ou expressões ligadas a ideias de medo, suspense, mistério. Tempo e espaço, um ambiente assustador. Clímax, um momento mais tenso da narrativa. E o desfecho, surpreendente. Se é aquele desfecho que eu espero, perde a graça, né? A história tem que nos surpreender, senão perdemos a vontade de ler. Leitor. Quem será o leitor que vai ler o conto de suspense? Uma pessoa que se interesse por histórias que causam fortes emoções, como o medo e o susto. Ok? A matéria de português da semana é essa. Gostaram? Muito gostoso ver sobre esse assunto, né? Contos de suspense, mas eles não nos dão medo, eles apenas nos deixam em alerta. Muito bem, pessoal. Beijinhos e até a próxima!